Minha avó Bita, mãe do meu pai, ela tinha uma ferida incurável na perna, extremamente dolorosa, e era a pessoa mais doce que eu conheci na minha vida. Doce, doce, doce. Todo dia ela acendia uma vela e rezava o rosário de manhã sentadinha. Começava às 5h30, rezava 3 vezes o terço com a velhinha dela, rezando para todo mundo da família. Doce, 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 doce. Depois eu vim conhecer outra velhinha tão doce quanto que foi a avó do Chico, meu genro. Entrevada já, e doce, doce no olhar, doce na palavra, doce em tudo, apesar de tudo que ela pensava. E eu pensava assim, meu Deus, eu quero virar um velhinho doce assim. E a gente vai descobrindo que a martelada da vida, ela ajuda a gente a escolher melhor esse lado sem ficar babaca. Para poder... É com isso, é com os poucos. Você pode escolher ficar fora da amargura também. Você pode tomar essa decisão de não comer jiló. Claro. Embora eles estejam sendo servidos para você, mas não, eu posso... Às vezes eu tenho que comer o jiló, às vezes eu tenho que tomar o remédio amargo, mas eu não preciso vomitar ele na boca de ninguém, não. É só meu. Você pode escolher. Claro. É tão bom estar perto de alguém doce, cara. No trato, no convívio, no dia a dia. Porque tudo é decisão. Sabe? Essa coisa que às vezes predefine o ser humano, esses fatalismos deterministas, seja do ponto de vista genético ou psicológico, eu não creio em nenhum deles como sendo absolutos. A minha opinião é que, por exemplo, a maioria das pessoas que, em tendo se tornado psicopatas, sociopatas perceptíveis na sociedade, foram presas e tiveram seus cérebros escaneados, eles mostram alterações cerebrais. Aí a ciência de culto genético diz: foi por causa da disfunção genética que só foi detectado depois que o cara já era um serial killer há anos e foi morto e foi preso. Aí eles dizem: foi por causa disso que ele se tornou um serial killer. A minha convicção pessoal, se eu estiver enganado, ninguém é salvo ou deixa de o ser por causa de tal convicção. É só uma opinião minha. A minha opinião não é por aí. Eu creio que o cérebro é tão plástico que ele vai sendo moldado pelas nossas decisões e pelas nossas escolhas. E se você se mantém numa decisão que se transforma num rito, num comportamento, numa escolha repetida cotidianamente ou com frequência, ou num princípio que você adotou para si, aquilo vai moldar seu cérebro. O seu cérebro não vai existir contra aquela decisão. Ele vai se tornar extensivo e plasticamente refletidor daquilo ali. Porque não é da natureza dele trabalhar contra a decisão da vontade. Olha só. Não é. Então, claro, exercitada tal vontade com consistência, o cérebro vai se amoldar. E se você examinar o cérebro dessa pessoa, porque ela já se tornou célebre pela sua doença, você vai constatar uma alteração no cérebro. Mas quem alterou quem? Ela ficou assim porque o cérebro era alterado, ou porque ela decidiu ser assim, o cérebro dela ficou alterado, foi alterado? Paulo fala sobre o que deve ocupar o nosso pensamento. Né? Ou seja, isso que você acabou de falar é moldado no dia a dia daquilo que você ocupa o teu pensamento. Que é louvável, que é agradável, que é de boa fama, me ajuda. Que mais que é... Louvável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor e existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o Deus da paz será convosco. Então,
A gente é o que a gente pensa, sabe? Não em relação a que você se pensa um ser grandioso, tornar-se-á grandiosíssimo. Não estou falando nesse sentido, eu estou falando não na perspectiva performática. Eu estou dizendo que o seu ser se torna o que você pensa, porque você pensa o que o seu ser decide ser. Às vezes o seu pensamento molda o seu ser, às vezes o seu ser decidido vai moldando, criando, sofisticando, elaborando o seu pensamento. Uma coisa melhorando a outra o tempo Ou todo. piorando. Ou piorando. Melhorando ou piorando. Mas a gente é o que a gente pensa. Não adianta. Eu posso não fazer nada do que eu penso, mas eu sou o que eu penso. Isso é perigoso, hein? Isso é perigoso. Não fiz. Não saí, não realizei, mas me tornei o que eu pensei. Porque eu pensei porque sou, e sou porque penso. O que eu penso me torna. E o que eu me tornei engendra o que eu penso. De modo que o meu pensamento e o meu ser são acontecimentos quase simultâneos. Tem hora que um nasce um pouco antes e fomenta o outro, e outras horas o fomento complexo de um alimenta o outro. O pensamento pertence ao ser. O ser não é o pensamento, mas pelo permanecer do pensar, o ser se torna o que elaborou como pensamento. A pergunta é apenas didática. Claro que eu sei a resposta, mas é possível mudar o pensamento mal dentro da gente a partir de uma determinação, né, claro. Cara? Vou mudar. E fazer isso algo diário, diuturno claro. na sua vida. Vou mudar, não vou mais pensar essas coisas. Isso é o que as pessoas não querem admitir. Porque isso, de fato, prova que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis e ninguém mais além de nós. Então a gente quer dividir a responsabilidade com tantos quantos sejam possíveis. Com a existência, com Deus, com a vida, com o próximo. Com Deus vem em primeiro lugar, ou o diabo, às vezes, dependendo da situação, o diabo é o campeão das responsabilidades. E para outros é Deus. E para um ateu traumatizado, religioso, o diabo da existência é Deus, é o grande culpado. Já para um crente, o grande Deus diabolizado e responsável por tudo na existência é a figura arquetípica do diabo. Para um cara super politizado, mas que sofrendo do mesmo mal, é o Estado. Ou para um outro que tem uma visão, uma arquitetura macroeconômica, é o sistema. E assim se vai transferindo. Para um carinha extremamente minimalista, é papai, é mamãe, foi vovô, foi vovó, está aqui. Mas se está sempre transferindo para alguém. E só pensando no que não deve. Ou justificando o que pensa pelo que disseram, pensaram a meu respeito. Parece que o que pensaram errado sobre ele ganha agora direito de ser nele, de modo que ele vai pensar a mesma coisa, ou que dali se deriva, e a culpa de ficar tão mal não é dele, porque outros pensaram mal sobre ele. Então que ele se atole, e o mal que ele se faz é culpa de quem primeiro fez a ele. E assim vai a humanidade caminhando nessas transferências de amargura em amargura sempre, e não quer encarar, eu ia dizendo, o que Jesus deixou claro. Porque Jesus deu um poder para a decisão humana que a gente não quer admitir. A teologia, por exemplo, não quer admitir isso de jeito nenhum. A teologia de natureza mais calvinista, por exemplo. Porque a depravação humana é um fato,
e é um fato bíblico, e um fato histórico, e um fato existencial, é mesmo, é um fato. Então, por causa da noção da depravação humana, Lutero chegou a dizer que o ser humano era como um cavalo sendo guiado ou por Deus ou por Satanás, mas ele sozinho não ia a lugar nenhum no pasto. Ou Deus montava nele, ele deixava Deus montar, ou o diabo já estava montado. Mas não existia um cavalo não montado. Um cavalo que escolheria pastar ao invés de se jogar do abismo, por exemplo. Tem sempre alguém segurando as rédeas. Sempre segurando, Então, na hora que se diz isso, o homem não é livre em nenhum momento para ser um cavalo que decide qualquer coisa. Isso acabou com o seu livre-arbítrio definitivamente. Você está sob comandos o tempo todo. Então, que responsabilidade tem de fato o cara, se é assim? Mas Jesus deu um poder. A interpretação de Jesus diz que está todo mundo morto mesmo, exceto quem ama. Esse está vivo em Deus. Mas quem não ama está morto mesmo, seguindo o fluxo da vida. Mas ele disse a quantos mortos? Quantos mortos que ele encontrou? Vai e faze. Quantos ele encontrou e não elaborou nenhuma filosofia ou nenhuma psicologia, apenas disse: decide fazer. Decida levantar. Encontra quem quer que esteja olhando para ele e diz: se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Veja, meu Deus, quantos verbos determinantes de ação pessoal. Imperativos de ação pessoal. Sem nenhuma transferência. Não diz, então, se alguém quer, entre num estado de meditação por primeiro 40 dias. Não faça sexo, não beba álcool e peça a Deus todos os dias para você querer. Mate primeiro toda a sua vontade de não querer, para depois surgir a vontade de querer e aí queira. E mesmo não querendo. Mesmo não querendo, queira. Não, ele simplesmente diz para qualquer um, do santificado à putanesca da esquina que está olhando com vontade de ser discípulo. Ó, você quer? Vem. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me, de qualquer direção. Vem e siga-me. É um poder que você tem, você vê quem escolheu. Não foi nenhum rei da meditação, Mateus só meditava em grana. Na coletoria, em como passar a perna nos outros, em grana. De repente, o cara com aquele pensamento todo obcecado em grana, toma dá um salto quântico e vai. Zaqueu, a mesma coisa. Madalena não foi internada em lugar nenhum para ir baixando o tesão da bichinha. Não, vem, já viram a serva. Logo, decisão, decida e ponha-se. É que existe toda uma cultura, tanto religiosa, quanto psicológica, quanto social, e de todas as naturezas, são culturas de processos infindos. De cultos, a uma processualística, uma espécie de burocracia terapêutica interminável. E nunca dá ao cara, se você chega e diz, você tem o poder de tomar uma decisão hoje, alguém diz assim, isso é simplismo. É simplismo, porque tem que ter um complexismo lento, atrasado, adiado, procrastinado, pensado, lambido, vomitado e revomitado, mastigado, ruminado, encamelado. E como de novo, processo estou no processo. Para sempre. E Jesus diz, levanta, cara, e anda. Quem quer faz, deixa os mortos sepultarem os teus mortos. Quanto a ti, vai. Prega o reino de Deus. Quem é que foi o homem solidário? Foi quem agiu de misericórdia. E eu? Vai fazer o mesmo.
Faz o mesmo. Como é que a gente resiste ao perverso, Senhor? Ele não diz, olha, retirem-se, orem muito antes. Ele diz, não, se ele te pedir uma túnica, dá a capa. Se te der uma do lado direito, dá a esquerda. Ele vai cansar, mas não volta atrás. Fica em pé no lugar. Resistência pacífica. E se ele disser, ó, então vem comigo, mas em vez de 1 milha nós vamos 2, então vamos, se precisar vamos 3. Canse o perverso, porque ele não é perseverante contra o bem valente. Contra o bem, macho na valentia. O perverso cansa. Ele gosta de covardias e retiradas rápidas. Então, vença-o no amor constante. Olha, que poder de decisão enorme o cara tem que ter para exercer isso. E Jesus diz, está dentro de você. Está dentro de você. Desde o início, essa é a maneira divina de tratar o que o homem tem que decidir ou não tem que decidir. Existe uma zona cinzenta enorme de uma reflexividade eterna que quem gosta dela é a serpente. Lá em Gênesis 3. Mas será que é mesmo? Aí, vamos refletir melhor. Em que sentido morrerás? Avaliaste dimensões, perspectivas, em quais delas? Não, mas chegou Deus, eu não coma não, porque se comer dança. Sim, sim, não, não. Não, não. É. Caim. Aí chega, e qual é a tua, Caim? Caim, tua cara é uma cara de quem está querendo matar alguém. Se você continuar, você vai matar. O pecado está aí, ó, na tua porta. A ti cumpre dominá-lo. Domina-o. Como o texto hebraico enfaticamente diz. Domina-o, controla-o. A responsabilidade é tua. E a gente dá um salto quântico na revelação e vai de Gênesis aí 4 para Romanos 8, onde Paulo diz, agora pois já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Depois de no capítulo 7 ele ter dito do dilema de que ele queria fazer o bem, o bem estava nele, não porém efetuá-lo. O que mostra essa psicose básica, essa divisão entre a ambivalência do ser, querendo o bem e outras vezes encontrando pulsões, a revelia na sua carne em outra direção. Ele diz, entendido que isso me habita, que a ambivalência me habita, compreendida a ambivalência, agora pois, sem que a ambivalência que me existe seja imantada de culpa, nem de medo, nem de nada da minha parte, seja só uma ambivalência, uma condição do ser caído, agora que a cruz me destraumatizou do medo da minha ambivalência e da constatação dela, a ausência do medo e essa minha liberdade em Deus, sabendo que em Cristo já não há mais nenhuma condenação, porque está tudo pago, ele diz agora, já não mais querendo operar pela obediência forçada à lei, mas agora, tomados da consciência de que foi tudo pago, exerçam a decisão de vocês numa nova inclinação, na direção das coisas do Espírito, do pendor do Espírito, que é vida, que é amor, que é paz, que é bondade, que é justiça. Inclinem-se, pendam nessa direção, optem por essa direção e se curvem na direção dela. Isso é um poder que Ele me deu, a mim e a você. É isso que me torna essencialmente responsável, porque quando eu não faço assim, mais do que qualquer outro poder que poderia me influir de modo a que eu assim não fizesse, o maior poder para que eu assim não tenha feito foi o poder da minha decisão de não fazer. Porque se você decidir fazer, você faz, meu amigo. Você pode estar babando de tentação de não fazer, de querer, de ir. Tem algo aqui dentro que as pessoas não querem admitir.
mas que é um freio que pode dizer não para qualquer loucura, para qualquer compulsão. A gente aqui não quer dizer isso. Por isso nós somos indesculpáveis. E não dá para transferir para ninguém a responsabilidade. E aí, Braulio? Falei meia hora quase aqui. Mas falou tudo o que a gente precisava ouvir, meu mano. Deus permita. Amém. Amém. Com certeza. Falou tudo que a gente precisava ouvir. Amém. Que todo mundo que está lá discirna isso. Que não tenha a covardia, que não tenha medo de se inclinar pelo pendor do Espírito, achando que vai ficar fraco por causa disso, ou então arranjando aquele álibi que diz, não, eu quero me inclinar, mas que Deus vem e me penda, me vergue, vem um furacão do Espírito Santo, que eu seja romanticamente levado a querer, e sem nunca assumir o que Deus disse a Caim, olha, pro bem e pro mal, tá aí diante de ti, decide o que é bom ou mal. Decide, escolhe. É você. É você. É com você. O canal é você. Sou eu. O canal é você. O canal é você. O canal é você. Escolha o canal. Todo mundo quer ser o cara, só não quer ser para isso. Querem ser o cara para tudo, só não querem ser o cara que decide sobre a vida. É isso aí. E vive com as consequências, com a responsabilidade. E eu noto isso aqui, o quanto que a igreja tira, a primeira coisa que atira do cara é o poder da decisão. De perguntas. Caio, posso isso? Para o pastor. Caio, posso aquilo? Tudo. É uma coisa impressionante como arrancam a bússola, arrancam o GPS, arrancam a noção de norte, sul, leste, oeste. O cara, sabe, fica só assim. Onde é que estão indo para eu ir atrás? Onde tem o maior número de gente indo, deve ser onde a coisa está dando melhor. É como um cara que chega e diz assim, eu não sei o que eu quero comer não, o que estão pedindo mais? É mesmo. Aí se todo mundo estiver pedindo mais, ele vai comer. Vamos lá, porque está todo mundo indo, né? Deve ser legal. Aí eles vão. Caio? Sim. Posso? Não posso. É estranho isso, né? E o tudo posso naquele que me fortalece não existe. Não existe. Só existe quando ele está surtado. Aí ele pode qualquer coisa naquele que o fortalece. Aí ele enlouquece. Mesmo quem o esteja fortalecendo. Para tocar o terror, tudo posso. Tudo posso. E aquele que o fortalece pode ser qualquer coisa, né? Do tesão dele, a cobiça dele, ele está fortalecido por aquele desejo. Aí tudo posso. Aí ele vai para as cabeças. Mas na hora que está tudo bem. E diz que recebeu uma unção de Deus para realizar aquela maldade. VNV TV, o canal é você.